mais informação. Rádio Planetário. Voltamos a apresentar Giro da Notícia. Muito bem, agora são 8 horas e 12 minutos, 8 e 12, quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. Recebemos nos estúdios da Rádio Planetário, aqui na programação do Giro da Notícia, mais uma vez, o vereador, agora presidente da Câmara Municipal de Espumoso, Denner Duarte Fernando Senhor, ou Derni Fernando Duarte Senhor. Agora sim, tem bastante nome aí, né, Denner? Denner Fernando Duarte Senhor, ele que agora é o presidente eleito do Legislativo Espumosense, trazendo aí as informações aí, então. A gente, primeiramente, quer agradecer a presença aqui, né, do vereador. Tivemos aí, então, umas emendas aí, né, destinadas aí a várias entidades do município, que é as emendas livres aí, né, dos vereadores. Tem que, é um valor que 50% tem que ser destinado à saúde, aí o vereador, aí ele escolhe o quanto ele quer repassar, né, e depois 50% é livre para as entidades aí, enfim, várias entidades do município, e aí também cada vereador escolhe um valor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui antes de começar aqui. Por exemplo, se o vereador tem 100 mil reais, ele pode dividir, fracionar em 10, né? 10 emendas aí de 10 mil reais, 10 mil para uma entidade, 10 mil para outra. Ou ele pode fazer 50 mil para uma entidade e 10 mil, fica mais 5 parcelas de 10 mil para 5 outras entidades. É livre, isso aí é livre. Ele que destina, está aprovado dentro da legalidade. A questão é a seguinte, quando a gente trouxe essa informação, né, que saiu aí na imprensa, saiu também no portal de transparência, claro, da Câmara, tudo é transparente, né? E o pessoal aí, né, começou a questionar, não a legalidade. A legalidade está tudo dentro da legalidade, claro, tudo certinho, mas o nosso cidadão começou a questionar aí o porquê, né, muitas vezes aí, né, de uma entidade receber um valor e a outra receber outro. Quer dizer, o pessoal aí priorizou, falou muito ali da saúde, né, que enfim. Por exemplo, a gente tem aqui, a gente vai trazer aqui o vereador para falar para a gente, a saúde, por exemplo, exames complexos, 20 mil reais, e teve outras entidades aí, né, por exemplo, como Piquete Laçadores e outras aí, que receberam um valor aí de 70 mil reais. Então, Denner, bom dia. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui nos estúdios da Rádio Planetário. Então, como é que funciona? A gente já sabe, né? A gente entrou no mérito, a gente já sabe, mas o nosso cidadão aí, como é que funciona a destinação dessas emendas aí? Bem-vindo. Rodrigo, antes de mais nada te cumprimentar, desejar um bom dia para ti, para o Fernando também. Obrigado por essa oportunidade novamente de estar aqui, né, e prestar esses esclarecimentos. Quem sabe aí tirar alguma dúvida ou simplesmente esclarecer, né, para a nossa comunidade. É importante esse diálogo entre os vereadores, né, e a comunidade. De fato, nós tivemos essa oportunidade agora, né, no final do ano, de destinar essas emendas impositivas, né, a qual a gente precisa deixar bem claro, já fez um resumo prévio aí dessa questão de saúde, né, e as emendas livres. Esse ano teve uma alteração de última hora, tá? A gente acabou, né, por ter ali uma dupla interpretação de lei, acabou não tendo mais a questão das emendas de bancada. Então essas emendas de bancada acabaram sendo divididas entre os vereadores, que foi uma alteração aos 49 do segundo tempo, tá? Então teve algumas situações ali que a gente teve pouco tempo também para analisar, devido à documentação das entidades também não estarem todas completas, né? Inclusive os pareceres, né? E aí eu cumprimento o nosso colega Eduardo, que ficou responsável por essa parte. Aliás, não só o Eduardo, né? A Comissão Geral dos Pareceres, que é composta pela Fabiana e por mim. Mas ainda ontem foi terminado de fazer, né, a análise da documentação das entidades que foram agraciadas, né, ou beneficiadas por essas emendas. Então aqui deixo aqui mais uma vez enaltecer o trabalho do nosso colega vereador Eduardo, que muito dedicado, ele afundou, né, se aprofundou bastante ali nessa questão para poder trazer a legalidade das entidades. Bom, sobre essas destinações de valores, tanto dessa disparidade entre os valores, Rodrigo e Fernando, eu confesso para vocês que a comunidade tem razão. Tem razão, e eu posso justificar aqui o porquê que ela tem razão. Uma falha. Não, Fernanda, eu venho aqui e falo Sim. Sem problema nenhum, tá? Foi uma falha de comunicação entre os vereadores, e eu justifico também essa falha de comunicação por a gente não ter um relatório, né, a tempo de fazer uma análise.
certo? Como eu te falei, as coisas foram muito em cima da hora. A gente não teve um tempo hábil assim para saber quais entidades estavam aptas. E o vereador ele acabou por eu quero ajudar tal entidade. E coincidentemente aquele outro vereador também quis ajudar aquela entidade. Vou te dar um exemplo. Um valor das minhas emendas impositivas foi para o Librandina, certo? Eu não sabia que o colega também iria fazer essa doação para o Librandina. No somatório, o Librandina acabou tendo um valor expressivo, né, para disputar uma competição regional. É importante? Óbvio que é importante. Vai lá perguntar para o pessoal do Librandina se eles não estão felizes, né, com essa oportunidade de estruturar a sua equipe, de poder pagar um lanche para os seus jogadores, para os seus atletas, né, custear as despesas de transporte, comprar um uniforme, né, fazer algo assim que melhor estruturar para melhor. E são representantes da comunidade, né, que fique bem claro isso. Mas de fato houve essa falta de comunicação entre os vereadores, né, e ficou muito assim esse critério de individualizar as suas emendas. E acabou coincidentemente algumas sendo beneficiadas e outras não. Sobre essa questão de, Rodrigo, que tu falou, de consultas, agenda, enfim, exames de alta complexidade. Exames complexos, alta complexidade. Isso, então, o que acontece? A gente também precisa deixar claro para a comunidade que 50% dessas emendas que chegam a um montante de R$900 mil, um pouquinho mais até, são destinadas à saúde. Quando tu fala exames de alta complexidade, obviamente que está se referindo à saúde, mas quando tu fala em Hemovida, quando tu fala em Liga, quando tu fala em tantas outras entidades que prestam um trabalho muitas vezes voluntário para a comunidade, eles também estão incluídos na saúde. Certo? Então isso a comunidade precisa entender também, que R$900 mil por lei são destinados à saúde, mas essa saúde não é exclusivamente o hospital e o posto de saúde. Tá? Tem uma abrangência grande de entidades que trabalham com a saúde. Né? A PAI, por exemplo, enfim, eu tenho uma listagem aqui, depois se tu quiser eu posso passar bem certinho entidade por entidade que foi enquadrada. Foi enquadrada, né, na questão das emendas de saúde. Mas o fato é esse, né? O fato é esse, que houve uma falta de comunicação entre os vereadores, que a gente poderia contemplar a entidade, ok, mas assim, reduzir um pouquinho o valor de cada um para que chegasse a um equilíbrio. Né? Esse foi o ponto que eu acho que deu essa discordância, ou esses pontos de interrogação da comunidade Somoza, que justamente, afinal, é dinheiro da comunidade. É dinheiro da comunidade. Ao final foi o que trouxe esse questionamento, né, para nós, os vereadores, para a Câmara de Vereadores, mas com muita humildade, Fernando e Rodrigo, né, a gente sabe onde errou, vai corrigir para o ano que vem. O ano que vem né, agora eu nessa função de presidente, a gente vai poder organizar com um pouco mais de tempo hábil, né, e o ano que vem certamente a gente vai poder direcionar, contemplar todas as entidades, mas de uma maneira um pouquinho mais equilibrada. Até nessa questão do repasse dessas emendas, uma das, eu acho que acredito também um grande questionamento, por isso eu acho a importância de o ouvinte do munícipe acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores. A gente já vê muito isso. Tem determinada situação na Câmara, tu vai lá, tem 3, 4 pessoas, né? E as pessoas ficam desinformadas, né? Como sempre dizem, né? Tu pegava antigamente o jornal, tinha lá o boletim do Legislativo. O pessoal chega naquela parte e passa para as páginas seguintes e não acompanha o que está acontecendo. E eu ouvi muitos comentários, eu acho que é interessante tu conseguir tirar essa dúvida da população, porque tem muita gente que acredita que esse valor sai do caixa da prefeitura, né? E não entende o que é uma emenda, como se busca essa emenda. Eu acho que esse foi um dos grandes pontos, né, Rodrigo, que gerou muito essa discussão. Eu até acompanhei um comentário que tu até tinha deixado publicado ali, justamente como tu falou agora, né, da questão do diálogo, né, e aí tem alguns critérios que eu achei bem interessante, que eu acho pontuais aqui, como aqui a tua fala, né, a entidade precisa obrigatoriamente ter 1 ano de CNPJ ativo, não pode ser ou ter relação com cunho religioso, e 3, precisa ter sede em Espumoso. E aí teve muita gente que questionou, mas essa entidade eu não conheço, essa entidade eu nunca ouvi falar. Isso a gente acompanhou, né, Rodrigo, nos próprios comentários ali da publicação, muitas entidades que passavam desapercebidas pela população, como tem lá a questão dos bairros, né, a gente estava acompanhando, são 3 bairros, se eu não estou enganado, 4 bairros, né, uma entidade que as pessoas questionaram bastante, ou a questão também de um time que disputa de tanto em tanto tempo, porque receber esse montante tão grande agora
agora. Então eu acredito que essa foi uma das grandes dúvidas que a população teve, e a questão do parâmetro, né? Como tu disse, vai ser feita uma doação por uma entidade, mas outros colegas também acabaram fazendo, o que gerou um montante muito grande. Nesse ponto de um colega também beneficiar essa entidade, o outro, enfim, e acabar gerando um montante expressivo, né, em comparação com outras entidades, com a própria questão dos exames complexos, que é de grande importância para a comunidade, isso não teria como ser feito, e aí eu te faço um questionamento, porque muita gente pergunta, o prefeito pode vetar isso? Pode acabar vetando essa entrega dessas emendas aí, porque acabou, querendo ou não, ficando uma disparidade, vamos dizer assim, até grande, né, se comparado, uma discrepância se comparado a um valor pequeno para uma entidade, um valor superando 100 mil reais para outra. E também, só fazendo um adendo aqui, cada entidade que receber menos vai dizer que está recebendo menos também, né? Vai dizer que merecia mais. Também há uma disputa aí nisso também na barra. Mas aí cria, né, enfim, né, esse clima aí, né, entre as entidades também. Mas por que o fulano recebeu e para nós foi destinado menos, né? Exato. Acaba entre eles. Será que eles precisam mais que nós? Não que todo mundo não precise, né? Mas fica esse clima também aí, né? Essa disparidade gera esse mal-estar, vamos dizer assim, entre as próprias entidades, né? Rodrigo e Fernando, eu entendo, né? Como eu falei, a gente tem que ser bem claro, a gente entende que poderia ter sido melhor, né? Mas assim, eu acho que no contexto geral a gente pôde atender todas as necessidades da comunidade. Como você falou, houve um desequilíbrio de valores, né? Isso é fato. Sim. Mas assim, no geral foram atendidas todas as entidades que estavam aptas a ser beneficiadas, né? A gente atendeu segurança pública, educação, saúde, esporte, estruturação de praças esportivas que não são públicas. Entendeu? Até depois eu gostaria de deixar essa explicação para a comunidade. Então, assim, todas as situações que poderiam ser beneficiadas pelas emendas positivas, que sejam em benefício, em prol da comunidade, elas foram atendidas. Então, inclusive, eu tenho aqui uma lista com 11 novas entidades beneficiadas, que não tinham sido beneficiadas nas anteriores. Sim. Tem a lista aqui de 2025. Se você for olhar aqui, você vai também achar muita coisa aqui que não está dentro dos parâmetros. Acontece assim, eu acho que também um pouco se justifica. Fato. Sim. Dá para melhorar. Certo? Eu particularmente vejo que a comunidade, esse levantamento que vocês acabaram de fazer é verídico, entendeu? Eu concordo plenamente. Também precisamos aqui, né, deixar bem claro que exames de alta complexidade tem muito suporte do Comage. A comunidade não vai ficar vai ficar sem os exames. Isso é só um suplemento, é só algo a mais, né? Mas assim, a saúde ela tem várias outras fontes de benefício à comunidade, né? E as emendas suplementares também, né? Sim, são vários, não é que há 20 mil reais por ano para o município gastar em exame, não é isso, entendeu? É a mais. Por exemplo, a gente conversou, Dene, o outro colega seu, ele nos disse que ele não foi escolhido, por exemplo, não foi votado tanto na saúde, por exemplo, ali, como o pessoal está falando, porque já tem emendas para virem, né, de parlamentares, né, de Brasília, enfim, né? Que aí suplementa, né? Porque esse valor que o Fernando questionou você ali, isso aqui é do município. Isso aqui não é de deputado nenhum, isso aqui é do município. São valores que nós contribuímos aqui. Perfeito. Esse valor aí desses repasses aí, esses 800 e poucos mil aí, acho que é 900 e poucos mil, né? Que é para a saúde, e 900 e poucos mil também é das livres, né? Isso aqui é dinheiro arrecadação do município. Então não é emenda. E aí pode ser suplementado também, né? Essa questão da saúde, transporte, tudo isso. Pelo hospital também, que vai receber uma emenda, segundo aí a gente tem informação. Essas são emendas fora, parlamentares, aí que vem para suprir. Seria isso, né? Para complementar. Deixa eu deixar um esclarecimento da comunidade. Esse valor, ele equivale a 2% da arrecadação do município. Isso, é do município. Tá? Então, assim, 2% da arrecadação do município é destinado para a Câmara dos Vereadores, para os vereadores poderem entender as necessidades da comunidade e assim dividirem essas emendas impositivas, certo? Então, como o valor, o montante da prefeitura chegou em torno de 90 alguma coisa milhões de reais, 2% equivale a mais ou menos 1,8 milhões, que é o que foi delegado agora, dividido para a Câmara fazer a divisão das emendas impositivas, tá? E a questão parlamentar é a mesma situação, 50% do deputado ele é obrigado a destinar para a saúde. Sim. Então a saúde sempre vai estar bem alimentada. Saúde e educação é prioridade no Estado, na nação e no município.
Até tu comentou agora há pouco que ontem foi feita a análise dos documentos das entidades. Teve alguma entidade que não conseguiu suprir aí os documentos? Teve. Esse valor, como é que vai ser feito? Vai ser redestinado? Como é que vai ser feito a partir disso? Na verdade, assim, Fernando, a gente gostaria de ter contemplado até mais entidades, certo? Mas teve algumas entidades, por não estarem enquadradas naqueles critérios para estarem aptas a receber esse valor, acabaram sendo, neste primeiro momento, o ano que vem, com certeza serão contempladas, riscado da lista, entendeu? Que, por exemplo, era a Serdim, todo mundo conhece aqui, né? Que presta um trabalho aí, o professor Dirceu, uma vida toda trabalhando com as crianças, né? Mas por ela ser uma instituição privada, ela não estava apta a receber. Agora o Marcel, né, que vai seguir o legado da família, está seguindo o legado da família, né, organizou de outra maneira para a própria Serdim estar apta a receber também essas emendas impositivas, né? Também teve a Associação dos Autistas, né, dos pais e famílias que teve aqui, nós tivemos aqui, né, por ela não cumprir o critério de um ano ainda de CNPJ ativa, não está apta, com certeza o ano que vem receberá, tá? Teve o Audax, né? O Audax também, que disputou a Liga 3 do Campeonato Estadual, da Liga Estadual. Também não tem um CNPJ ativo por um ano, também, né, a gente não pôde contemplar. Mas essas não estão aqui enquadradas porque a gente já sabia. Foi feita uma triagem antes, né, para poder... agora os papéis que estão sendo analisados são os das entidades que foram contempladas, né? Essa é uma primeira avaliação, uma primeira triagem, depois disso vai passar pelo Poder Executivo. Lá no Poder Executivo as entidades precisam apresentar um plano de trabalho coerente, né? E aí sim depois... não sei em que época que tem um prazo legal de um ano para fazer o pagamento, né? Então depois, quando for feito o pagamento, as entidades vão ter que apresentar esse plano de trabalho e depois apresentar também, né, todas as notas comprovando que aquele dinheiro que saiu do caixa do município foi investido pelaquela finalidade. Pode acontecer algum veto por parte do Executivo? Não acredito que não, tá? Essa é uma emenda com mérito total do vereador, tá? O vereador, o que pode acontecer é a entidade não receber esse valor por algum problema e esse valor voltar à mão do vereador e o vereador poder destinar para outra entidade que ele achar pertinente naquele momento, né? Mas, Fernando, eu entendo que gerou polêmica, eu entendo que houve uma disparidade, isso é fato, a gente concorda com isso, né? A gente conversou, tivemos uma reunião terça-feira, né, com os vereadores, né? Depois até, se tu me permite um espaçozinho falar sobre essa reunião, sobre algo que vai acontecer agora nesse ano legislativo. Mas assim, a gente entendeu também que faltou essa comunicação, né, que houve uma disparidade. Queria comunicar à comunidade também que todas as entidades que estavam aptas a serem contempladas foram contempladas. Recebi cobrança do Poder Executivo, eu, presidente da Câmara, né, porque não foi destinado emendas para estruturação das secretarias, por exemplo, como foi feito no ano anterior. Também, quem sabe, a gente falhou nesse ponto. Apesar que aí existe uma dupla interpretação, então é a questão direta do mérito do vereador. O vereador, ele entende. Eu não vou querer influenciar a tua opinião, entendeu, Sim, Fernando? claro. E o outro vereador também não vai. Acho que se é emenda livre, é emenda livre, entendeu? Assim, Denner, eu questionei o seu colega vereador que esteve aqui, só que infelizmente, né, a gente gravou uma entrevista e o nosso áudio estourou, ficou um áudio ruim, né? Tecnologia também, a gente depois que vai ver. Acabou não, mas eu perguntei. Por exemplo, se o vereador quisesse destinar também a parte das emendas livres para o Executivo, por exemplo, para um propósito. Exemplo, nós temos o Parque de Exposições que vem sido cobrado há tempo aí, né? O próprio cemitério também, cemitério, né? ou outra, Ou vamos usar o parque como exemplo, por exemplo, o Parque de Exposições. Vamos conversar aqui, nós somos 9 vereadores. Quem sabe cada um de nós destina aí 10 mil reais ou 15 mil reais nas nossas emendas para o Executivo, para que ele toque tipo uma obra do parque. Vou usar o Parque de Exposições ali para dar uma reformada. Poderia ser feito também ou não? Somente para entidades? Não, pode ser feita. A emenda livre pode ser feita. Pode ser feita. Rodrigo, mas aí que tem... Eu só usei o parque como hipotético. Não, né? mas é ótimo. Tipo assim, eu tô aqui para responder todas as perguntas. Eu falo por mim, entendeu? Sim. No momento que eu entrei e me dispus a ser político, ou entrar na política, eu entendi que eu preciso ser 100% leal com a minha convicção. Sim. Até porque foi nisso que a comunidade confiou para poder me dar a oportunidade de estar aqui. Sim. Então, assim, eu poderia sim, tá? Poderia ser destinado para compra de maquinário, como foi nos anos anteriores. 2025 teve muita emenda aqui para compra de veículo, compra de... enfim. Mas assim, em conversa até com os próprios vereadores, a única maneira legal que uma entidade pode receber um aporte é pelas emendas impositivas. Tem muitas entidades que foram contempladas que elas não teriam outra oportunidade de receber valor, entendeu? Sim.
Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem para fazer um aporte e ajudar a estruturar algumas entidades que muitas vezes prestam trabalho voluntário para a comunidade. Tá? A prefeitura, por exemplo, ela não pode dar uma ajuda para determinada entidade porque a lei não permite, Sim. certo? Então, agora, as emendas livres de bancada dos vereadores é permitido, desde que ela seja enquadrada. Então, assim, houve esse critério de avaliação, até porque, Rodrigo, a gente pode buscar emendas parlamentares para reformar um parque, que foi o exemplo que tu citou. Sim. Então, a gente poderia estar cometendo uma injustiça fazendo isso com a entidade. Fomos cobrados pelo Executivo, certo? Fomos. Até entendo um pouco da razão, mas a minha convicção me diz, tá, que as entidades, o vereador é representante da comunidade, do povo. As entidades, muitas vezes, são representantes do povo. Sim. Tá? Elas trabalham pro povo. Então, eu acho que nada mais justo que o vereador, né, ajudar a alavancar as entidades, estruturar as entidades e deixar elas minimizar um pouquinho as dificuldades delas para que elas continuem prestando um trabalho social, muitas vezes voluntário, para a comunidade. Eu acho que esse foi um critério de avaliação que eu, pelo menos, tive, tá, sobre isso, e te confesso que não me arrependo, mas assim, vamos buscar. É o desafio que a gente tem para arrumar o parque, para arrumar o campo do depósito, para estruturar as praças esportivas, para Até o estruturar campo do estádio de Macalós, você também fiscaliza as obras públicas, né? Como vereador. Aí nós temos aí o parque, o estádio hoje do Macalós ali com a grama que está passando o muro quase já também, né? E aí o pessoal questiona também, essa época do ano aí sempre a gente tinha campeonato já funcionando aí, né? Ativo. E aí não é nada a ver com a Câmara de Vereadores, mas ainda não temos um campeonato definido, não sei se tem conversa ainda, e aí nesse tempo aí o pessoal que quer desfrutar também um pouquinho do campo do Guarani, que é público, né? Poderia até fazer um futebol, um rachão lá, por que não usar as dependências do nosso estádio, sendo que ele é público, né? Agora também, se for ver ali, daqui a pouco o pessoal vai ali e vai ser picado por uma cobra, porque a grama tá passando o muro. Enfim, a gente é cidadão, né? Sou cidadão, não estou cobrando o senhor aqui, mas a fiscalização tem que ter, a gente também tem que procurar saber o porquê que está tão abandonado assim, né? A mesma questão do cemitério. Até ontem a gente acompanhou um vídeo que foi amplamente divulgado pela manhã. Eu estive ontem à tarde no cemitério fazendo todo o registro. Já havia, inclusive, profissionais destinados a fazer o corte de gramas, mas são pontos sensíveis, né? Que daqui a pouco. A chuvarada, tivemos, que daqui a pouco mereceria uma atenção mais clínica também, daqui a pouco um repasse para o executivo para que isso seja feito também, né? A gente sabe que é um município que arrecada bastante também, então dá para ter esse olhar mais clínico. Eu acho que foi esse o grande ponto das reclamações, né? Como tu falou da questão ali de uma falta de diálogo, digamos assim, e eu achei essa a importância de tu estar aí hoje, e a gente te parabeniza por isso, porque também entramos em contato com outros parlamentares que não quiseram se manifestar, né? Então, essa é a grande importância, a rádio dá a voz, porque é um papel social do veículo e também nós como cidadãos também. É imparcial, mas as coisas estão acontecendo e a gente já volta o povo também, né? Enfim, é como vocês são, né? Vocês também, vereadores, são também, né? Os representantes do povo, e a gente tem que trazer aqui a informação, porque, embora seja publicado aí, né, nas redes sociais, a Câmara, no portal da Transparência, né, mas muitas vezes a pessoa não tem o acesso de ir lá, né, não sabe, desconhecimento, as pessoas aí, né, leigas muitas vezes, de ir lá olhar no portal da Transparência, então a rádio tem esse papel de trazer e informar. Agora, fazer um questionamento, o senhor falou sobre entidades aí que prestam, né, enfim, né, eu vou usar aqui o termo, aqui, o CIMES, né, uma ação social, a Liga, né, a PAI, né. Mas nós tivemos aqui um valor, aqui, que falei, eu não sei qual os vereadores, se houve ali houve um acerto ali, por exemplo, a gente tem aqui a Associação dos Estudantes. Eu tenho uma filha que é universitária, então eu defendo esse lado aqui. E vocês fizeram um repasse, né, para a Associação dos Estudantes aí também. Mas, foi 40 mil reais aqui e tivemos um piquete de laçadores aqui, recebeu 75 mil. Agora eu quero fazer uma pergunta pontual e não estou indo contra nenhum piquete de laçadores, nenhuma organização. Qual é a ação social que um piquete de laçadores faz para o município? O senhor tem essa... Olha, Rodrigo, é uma pergunta assim que você deve fazer para quem é envolvido com as entidades. Sim. Eu entendeu? Que, por exemplo, eu estive na abertura do rodeio do Sinuelo em fevereiro, e ali em cima daquele lombo dos cavalos eu vi 3, 4 gerações. Sim. A gente também tem que entender, né, que é um apoio à cultura, é um apoio à nossa tradição. Óbvio que esse valor ficou um pouco acima, tá? E eu não vou entrar no mérito do vereador, porque quem destinou essas emendas, ele por algum motivo fez essa destinação, e eu não tenho o direito nem devo julgar
né, o posicionamento do vereador que escolheu essa entidade para... Mas te confesso, não... Eu não falo das instituições CTG e CPE, porque sim, aí sim a gente acompanha, né? Desde as crianças aí, né? A entidade traz a cultura, mas eu digo, esses piquetes que tu não sabe, tu não tem muito conhecimento, eu não vou falar o nome aqui também, né? Mas tem uns aqui que não, receberam um valor até, né? Tranquilo aqui, não vou falar o nome, mas 15 mil, 20 mil, mas teve um que se sobressaiu, né? 75 mil reais, né? E a gente sabe que muitas vezes para praticar um esporte como o laço, a pessoa tem que ter condições, né? Não é barato. E aí, quem tá num esporte desse é porque tem condições de manter. Um esporte para quem tem dinheiro. Não é, por exemplo, não é um esporte ali, vou dizer assim, claro, não digo que tenha, mas tem condições. Eu não vou dizer que seja, por exemplo, um esporte olímpico, que muitas vezes precisa de patrocínio também, né? Enfim, aí que ficou, também tivemos esse questionamento, e eu que trago aqui, porque eu não estou envolvido, né? Aqui eu não estou trazendo CPE, CTG, não, porque esses aí vão viajar, representam o município também, em vários lugares, né? O estado também aí, trazem essa cultura, desde crianças pequenas, vão até adulto aí, sempre envolvido, e tem grandes eventos aqui no município também. Mas a questão eu só usei esse exemplo. Não, mas assim, é importante tu dar esse exemplo, porque foi uns que mais saltou os olhos da comunidade, entendeu? Com certeza. Tá, então, tipo assim, olha, como eu te falei, eu não posso entrar no mérito de quem destinou essa emenda, até porque dentro do Legislativo esse ano a gente tem bastante vereadores que são envolvidos com o tradicionalismo, mas eu acredito que até entre eles não houve essa conversa para dizer, tu vai ajudar o Piquete fulano, então eu vou reduzir um pouquinho porque tu já vai ajudar. O importante é que a entidade seja ajudada. Então eu acho que houve essa falta de comunicação, inclusive nessa situação. Sim. Não posso responder por eles, até porque das minhas emendas livres eu não destinei aos piquetes, entendeu? Porque eu tenho outras situações, então eu posso responder pelas minhas emendas livres, não posso responder por eles. Mas eu imagino e tenho quase convicção plena que não houve a conversação entre os vereadores que são envolvidos diretamente com o tradicionalismo, né? O tradicionalismo é que, se for somar os piquetes e o CTG, o CTG e o CPE, eu acho que chega aí, beira uns 300 mil reais, entendeu? E aí, Denner, eu questiono assim, não é para deixar ninguém fora e nem para criticar nada assim, a questão do... Porque assim, faltou também o equilíbrio entre os piquetes, né? Porque daqui a pouco o outro piquete lá pode dizer assim, por que o piquete e tal recebeu 75 mil? O vereador é amigo daquele piquete, não e eu recebi só 15 mil, entendeu? Exato. Por quê? Entende? Então eu deveria, claro, benefício, por exemplo, se pega um time de futebol, como você falou. Aqui é uma opinião como cidadão. Pega um time de futebol lá, gente, assim, time de futebol, dependendo, claro, o Guarani que disputa a Série Ouro aí, né? Vamos lá. Mas, por exemplo, vamos pegar em futebol amador. Então, se tem 100 mil, se tem 10 times, 10 mil para cada um, que aí tu deixa equilibrado. Então, tá aqui, daí vocês o ano que vem com uma nova proposta, trazem pra gente as suas demandas, que daí a gente pode aumentar um pouco, né? Dependendo se um time aí já vai entrar numa outra liga, né? Tudo isso e muito mais. Mas aí até entre os próprios piquetes gera esse sentimento de diferença, né? Então, por isso que nem você falou, saiu muito fora da realidade. Até, inclusive, aproveitando esse gancho, como teve análise dos documentos ontem, pode ser que tenha alguma entidade que acabe saindo fora, porque não conseguiu ajustar a questão de documentação, e aí, como tu disse, o valor retorna, depois pode ser destinado novamente, mas não poderia acontecer de hoje ser analisado melhor agora, uma vez já que ainda tem esse prazo, caso alguma entidade saia, não poderia haver uma análise mais aprofundada para que esse valor seja distribuído de forma mais coesa? Não, esse ano não. Muito bem. Esse ano já a data limite, a gente já estourou os 49 do segundo tempo para fazer as indicações. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi atrasado inclusive em uma semana as indicações pela falta da documentação. Não estou justificando aqui essa falta de diálogo, mas assim, um dos empecilhos e uma das coisas que deixaram um pouquinho a desejar essa questão do equilíbrio financeiro para as entidades foi a falta de ter a documentação em mãos tempo hábil para avaliação de cada entidade. Tá? Estou aqui como vereador e também como vivenciei esse momento, entendo assim que também faltou, muito papel para a gente poder. Sim. Então a gente de fato não justifica, mas assim houve muito pouco tempo para a gente destinar, praticamente 2 dias, né, que a gente teve uma relação de entidades aptas para poder ali destinar valores. Sim. 2 dias que a gente não formou, não convocou uma reunião para fazer uma avaliação entre todos, tá? Isso foi uma falha, comunidade,
eu estou aqui falando que houve uma falha de comunicação que justifica talvez essa disparidade de valores, mas a gente assume o compromisso aqui do ano que vem, com antecedência, recebendo o material com antecedência, poder corrigir, tá? Poder corrigir, e o ano que vem, com certeza, quando a gente for falar de emendas impositivas lá em janeiro do ano que vem, a gente não vai criticar, a gente vai elogiar, tá? Sim, até uma outra pergunta, na lei agora não consta quais vereadores doaram para qual entidade. Não ficou muito transparente isso. Para o próximo ano não teria como fazer isso de forma mais transparente, informando o vereador e o valor, porque aí não soa como se um vereador estivesse beneficiando uma entidade porque vamos dizer assim, faz parte daquela entidade, né? Dá aquela impressão de que o vereador está beneficiando. Sendo parcial para uma? Como a gente leu num dos comentários, somente os amigos do rei receberam esse montante. Não consta ali qual vereador doou, qual valor doou. Não teria como fazer isso de forma mais transparente. O vereador X doou tanto para tal entidade. Exato. Olha, cada vereador tem à disposição a sua relação. Inclusive teve algumas alterações aqui, porque de última hora, como eu falei, foi extinguida a questão das emendas de bancada, né, por uma interpretação da lei, e acabou, né, tendo que ser divididas as emendas. Por exemplo, eu e a Marina, como bancada do PL, tivemos que botar um pacote só e acertar os valores, entendeu? Então, na verdade, essas emendas que estão aqui no meu nome, teve algumas que eu não destinei, que foram a Marina, mas por elas serem as emendas de bancada, elas acabaram entrando também aqui na minha relação. E eu vou te falar uma coisa, Fernando, assim, olha só, eu vou propor ao final do ano, inclusive, que não seja divulgado quem doa para quem. Tá? Eu vou te falar isso bem devagar. Por quê? Por que eu justifico isso? Porque, assim, querendo ou não querendo, e aqui a gente tem que ser... Isso aqui é uma maneira de fazer política. Tá? Você está me entendendo? Sim. Isso aqui, de fato, é uma maneira de fazer política. Assim como o deputado estadual traz emendas aqui, claro que ele vem aqui para contemplar a necessidade da comunidade, ele enxerga o vereador, vai lá e pede, precisamos para tal, justificando aqui um valor, né, que ele pode destinar para a comunidade, mas ele também quer um retorno. Ele firma um compromisso com o vereador também. Então, então eu acho até que seria até interessante, ao contrário do que tu disse, pelo menos foi o que eu entendi, de fazer essa divulgação. Tá? O vereador dele, eu não tenho problema nenhum, que eu ajudei, por exemplo, as minhas emendas aqui foram quase que 100% livres à inclusão e ao esporte. Tá? Porque foi o que me trouxe também até aqui a Câmara dos Vereadores. Então eu não posso fugir disso. Tu vai fazer uma análise, por exemplo, das emendas do vereador Eduardo, ele contemplou aquelas entidades que ele tem a vivência, entendeu? Isso é fato, isso também não se discute o mérito do vereador. Ele está apto a isso, ele foi eleito e é uma escolha exclusiva dele. Entende? Mas assim, eu acho assim, ó, que ao final do ano, não sei se existe lei para isso, tá? Vou te falar bem a verdade. Mas eu acho justo até que nem fosse divulgado o valor do vereador tal para entidade tal. Porque seria também uma maneira da comunidade cobrar e questionar por que esse vereador destinou tanto para tal entidade. Eu acho que é nesse ponto que a comunidade acaba questionando mais. Né? Eu entendi o que tu quis dizer, mas assim, como eu tenho uma convicção plena que ano que vem vai ser diferente, eu acho que não vai haver essa necessidade, porque ela vai ter uma equivalência entre valores entre aquelas entidades que de fato prestam um serviço mais importante para a comunidade, que tem maior fluxo de atendimento, para outras que prestam serviço menos. Então eu acho que a gente vai, com certeza ano que vem a gente vai corrigir essa falha. Nós estamos falando de 2025 para 2026, que é o que compete a mim falar, claro. Tá? Mas assim, se a gente for fazer uma análise dos anos anteriores, aqui tem muita disparidade. E confesso até que imagino eu que que é justo, mas digamos assim, esse olhar mais clínico também, né, da comunidade, e um pouco também a questão entendi. Política, né? Vamos lá então. Então, assim, a questão que a gente está trazendo aqui, o vereador, o presidente da Câmara, é para a gente saber, não é legalidade, questionar a legalidade. A gente sabe que é legal. Já ele falou aqui, são emendas livres, que eles têm um valor aí destinado pelo município, eles têm direito a isso, 2%, né, da arrecadação, e aí chega para eles no final do ano. O que deu para entender aqui dele, desculpe se até, e que parece que foi sendo deixado. Até para as próprias entidades se organizarem, parece, vocês estão se organizando aí, porque tem um valor para você, se você não se organizar, como você falou, os 49 do segundo tempo, foi sendo deixado, aí quando chegou o montante, e agora? O que a gente vai fazer? Então tá, vamos lá. E aí foi feito, que nem você falou, aí soou assim, parece, né? Não sei, eu queria que você falasse.
Hã? É isso. É isso? Resumir em poucas palavras, entendeu? A verdade é essa. Eu vou te falar que eu tive que ir atrás do documento de identidade Pois é. que eu queria ajudar. Eu fui, infelizmente algumas infelizmente algumas eu não consegui, felizmente Sim. outras eu consegui. Sim. Poxa, eu quero poder contribuir, mas não tem a documentação. Eu fui atrás. Muito bem. E aí, o que a gente também quer trazer aqui, a gente aqui é transparente e traz a informação, a gente não está aqui criticando ninguém e nem também querendo saber o motivo pelo qual, mas a gente quer saber, a gente é a voz do povo. O povo veio, não vai chegar atacando cada vereador na rua, né? Dizendo, por que isso, por quê? Então vem até a nós e a gente tem esse papel também de trazer esses esclarecimentos, né? Trazer vocês aqui. E o que nos soou, né? Que nos chamou a atenção, que chamou a atenção dos munícipes, porque a maior parte é essa disparidade mesmo, só isso. É isso aí. Por que, por exemplo, uma entidade recebeu tanto valor, você já explicou por que de umas aqui, né? Porque tem umas que recebem emendas também, né? Federais, né? E a questão aqui também, a gente pensou assim que, daqui a pouco entre as entidades mesmo vai, né, ter esse sentimento de, enfim, né, de uma receber mais, sendo que é da mesma função. Eu usei o exemplo aqui dos piquetes laçadores, não tenho, né, usei que foi um que deu uma discrepância, porque um recebeu bem mais que os outros, né, eu acho que até os outros poderiam receber também um pouco mais, mas aí entra também no mérito da questão da necessidade, a quantidade de pessoas, o que eles vão investir também, né? Que são melhorias, que com certeza vão prestar contas para vocês, né? Óbvio. Isso é prestado contas. Aí teve aqui também, a gente pode, não vou falar nome aqui, mas enfim, teve várias pessoas que perguntaram, esse grupo eu não sabia que existia. Vou usar o exemplo que o Moto Grupo na Dúvida Acelera. Foi destinado a 30 mil reais. Esse grupo aqui você já trouxe na Câmara, né? Que foi criado agora, tem a sede onde... Não. Não? Foi criado agora. Não. Que ele não foi criado, o modo de falar, que é um grupo aí que tem espumoso, né? Que eles são de Veloterra, ou motocross. E para trazer aqui, né, que eles têm uma pista aqui, uma sede, eu acho que é no antigo depósito da Nova Era, tinha aqui no Barro Preto, né? Certo. Então, esse aqui também foi uma coisa que foi trazida. Quem quer esse aí? Porque o pessoal tá vendo, não tem um adesivo, não tem a divulgação de um evento desse grupo. Então, eu gostaria que você dissesse pra gente também aqui, explique, com certeza você conhece também, né? O Motogrupo na Dúvida Acelera. Eu sabia que existia, até você já falou na câmera. Né? Então, também, o que eles vão investir? Uma sede, melhorias na sede, eventos, enfim. Bueno, então essa só ver como, essa né, entidade porque... eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque inclusive está aqui na minha lista de emendas impositivas, tá? Até porque você já falou na Câmara sobre eles também, Sim, né? Não, e vou falar mais, Sim. tá? Vou falar mais porque eu entendo, eu pude vivenciar também, né, as dificuldades desse grupo e entendi também o quanto ele pode ser benéfico para a comunidade. Muito bem. Tá? Então, assim, o que é o Motogrupo na Dúvida Acelera? De fato, na antiga administração foi feito um contrato de cessão de espaço ali na antiga sede do depósito da Nova Era. Tá? Existe ali uma pista... não existe, na verdade. Existe ali um... Traçado. Um esboço de pista para o pessoal fazer os treinamentos ali. Sim. E tal. E logo que foi trocada a administração, esse grupo ele veio até a nova administração para poder ver a questão de estruturar a pista, né, para poder eles receberem aí eventos. Sim. Tá? Porém, a administração naquele momento entendeu que não poderia fazer aporte financeiro, qualquer tipo de investimento ali, sem que antes fosse feito um estudo técnico, né? Sim. Sobre a questão da área ter sido um antigo lixão, né? Então, Sim. agora me fugiu licença ambiental, Sim. entre outros, documentação, projeto ambiental. Né, Isso, então assim, não foi feito nenhum investimento justificado pelo executivo por esse detalhe. Tá? Mas assim, eu estive acompanhando, por exemplo, o Motogrupo em competições em Tapera. Sim. Então, exemplo de Tapera. Sim. Nós temos pista em Campos Borges, tem pista em Jacuizinho, tem Sim. pista em Tapera, tem pista em várias cidades da região. Rodrigo e Fernando, dentro da cidade como é aqui em Espumoso, tu encontrar 600 pessoas envolvidas num evento, a prefeitura, digo assim, a comunidade ela não tem noção do que isso só pode ser benéfico porque ela não tem aqui em Espumoso. Sim. Mas a gente não pode fechar os olhos para novidades que possam gerar comércio, tá? Possa dar uma estrutura. Além de que tem mais de 50 competidores no Sim. Motogrupo. Sim. Então, quantas famílias tem envolvidas? Assim como futebol e entretenimento também, né? Nós temos aqui, inclusive, uma filha do Conan, que ela é campeã de vários eventos no município. Sim. Na região. Sim. Até inclusive a nível estadual, que não tem o reconhecimento. Eu tive a oportunidade, para o final do ano, de propor um encontro na Câmara de Vereadores com representantes de modalidades esportivas, ao qual agora, mês que vem, a gente vai propor uma lei municipal de incentivo ao esporte, que inclusive está aqui numa das minhas emendas um valor destinado, chegou ao montante de 25 mil reais para
para custear. Depois, uma hora, a gente vai conversar Sim, sobre sim, isso. sim. Eu te peço aqui uma oportunidade para a gente esclarecer. Hoje não é o momento. Sim. Mas então, assim, ó, o Motogrupo, ele tem sim muito a acrescentar esse famoso. Eu acredito que esses 30 mil reais, eles vão poder estruturar a sua entidade, tá? Para depois, quando tiver um projeto concluído, né, uma liberação ambiental, aí também cabe ao vereador buscar recurso para poder... E é um recurso baixo, viu, Rodrigo? Em torno aí de 80, 100 mil reais, deixa aquilo lá. Eles têm, a entidade tem um projeto pronto, né? Então, assim, eu vi com muito Também bons procurar olhos... parcerias privadas, também pode ser feito também, né? Sim, pode, mas assim, eu vi com muito bons olhos, tá, a intenção do Motogrupo, vi o quanto pode agregar ao município e também acho justo, né, dar uma oportunidade para essa nova modalidade, não é nova, mas essa modalidade esportiva que não tem espaço para crescer aqui, esposo. Sim, aí eu te pergunto porque é só porque também teve os comentários das pessoas, mas quem quer? Então você já esclareceu aí, tá aí, então, que essa verba foi destinada e acho que então... Até pelo que você falou agora, seria um valor pouco também, né? Se for ver, né? Se é para estruturação, se é para eles buscar talvez um projeto. Hoje um projeto ambiental não custa muito barato também, não, né? Só o projeto ambiental para você ir lá e fazer um levantamento da área, com certeza já vai bastante. Não sei se não vai todo esse valor aqui. Então, assim, é para até esclarecer. A gente tá aqui para esclarecer. Então, você trouxe aí. Mas, assim, essa questão do projeto cabe à prefeitura. Sim. Não cabe a um Motogrupo. Sim. Um Motogrupo, inclusive, ele tem um contrato de cessão de uso vigente, Sim. que vai até 2027. Mas, assim, a prefeitura não autorizou fazer nenhum investimento enquanto não haja. Quiserem... E eu até acho que é coerente. Eu acho que a prefeitura fez o correto. Eu acho que ali é uma área de risco, é uma área que foi usada para antigo depósito de lixo. Dejetos, enfim, né? Então, depois se acontecer, é um patrimônio público, é um terreno público. Deus queira que nunca aconteça, mas se acontece alguma coisa ali, e, sei lá, né, algum evento ali anormal, e quem que vai responder por isso? Até o pessoal falou muito na questão do prazo, das análises dos documentos, das informações que eu busquei, né, nos portais de transparência, enfim, é que o que acabou acontecendo foi que o prazo, né, o tempo foi passando aí, atropelando prazos, né, o executivo enviou a lei orgânica orçamentária anual dia 11/12, e o prazo, segundo a lei orgânica, era no dia 30 de outubro, né? Só lembrando que foi depois votado, como tu falou, ali aumentando o prazo, mas esse foi acredito que o grande atropelo do problema ali, né? Aos 49 do segundo tempo, como eu falei, né? Não estamos aqui justificando. Sim. Houve falha de conversa, houve, mas também teve muito pouco tempo hábil para a gente poder fazer uma análise um pouquinho mais detalhada e ter tido a oportunidade, quem sabe, de ter feito uma reunião, uma conversa que aí, agora até eu como presidente preciso propor aos vereadores para que ano que vem a gente, como eu falei, chega aqui em janeiro, corrige esse erro e vai falar, ano que vem tu vai falar, tu também vai falar, Rodrigo. Com certeza, a gente vai falar, vamos estar lá. Vocês esse ano conseguiram corrigir aquilo que ficou de errado. E esse é um compromisso que eu assumo aqui com a comunidade. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Vereador Leandro, muito obrigado pela sua participação. Lembrando mais uma vez que a gente está aqui não é para criticar ninguém e nem também fazer, enfim, né, querer saber o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Cabe aí aos nossos vereadores que destinaram as verbas, né, as emendas. E também a coisa que a gente tem é esse clamor, essa interpretação da comunidade aí que ficou, né, perguntando o porquê disso, porque tem valores diferentes, mas aí, como o vereador trouxe aqui, cada entidade sabe das suas demandas e cada vereador foi livre para escolher a destinação dos valores para a entidade que bem ele quisesse. Então é assim, não tem o que fazer, né? Aí o que eu questionei aqui também foi a discrepância entre entidades do mesmo, né, segmento. Por exemplo, eu usei aqui exemplo dos piquetes de laçadores, né, que um recebeu 75 mil reais, tem um aqui que recebeu 20. E perguntei para o vereador se isso não ia causar também, né, um mal-estar entre as próprias entidades, porque eles iam se questionar por que nós recebemos só 20, sendo que somos, né, da mesma... E o outro lá recebeu 75 mil, mas enfim, aí o vereador aqui já esclareceu, trouxe para a gente aqui que vão melhorar, né, ele não falou que vão procurar, né, Dani, que vão melhorar pro próximo, porque se você fala vou procurar, você vai ter a possibilidade, mas você já disse, já afirmou o compromisso aqui conosco aqui, hoje dia 8 de janeiro de 2026, que vocês vão avaliar melhor, né, essas emendas aí para a próxima vez que tiver e vão conseguir equalizar, né, melhor aí para que seja bem distribuída, não que não fosse, né, mas que seja mais equiparadas aí, né? Perfeito, Rodrigo. Acho que resume assim. Se tu me permite, eu não sei se nós já temos com o tempo estourando, mas temos um minuto ainda aí, tá, eu queria só passar aqui para a comunidade, tá?
Fizemos uma importante reunião essa semana, mesmo nesse período de recesso da Câmara Legislativa, os vereadores continuam atuando, porque o vereador é vereador 12 meses por ano. Fizemos uma conversa muito produtiva com o Hospital São Camilo, tá, com o administrador do hospital. A gente sabe que tem várias reclamações sobre determinadas situações no hospital. Tivemos uma conversa com ele na terça-feira, na qual ele veio expor algumas situações do hospital, e a gente também, como vereador, expôs alguma coisa em relação da comunidade para com o hospital. Sim. Então, acho que houve uma conversa muito produtiva, sugestões, entendeu, ao hospital, e agora a gente vai esperar, né, para que as coisas também melhorem ali no hospital. O André até sugere que uma hora vocês possam convidar para uma entrevista aqui, não sei se já veio, Rodrigo. Já fiz com ele, com o administrador do hospital, Isso, fala, acho que umas 3 semanas atrás. Uhum. Ah, que bom. Então, sim, ele falou que vai dividir as recepções para que esteja um melhor atendimento. São 3 agora, se eu não estou enganado. 4 vai ser, 4, né? então um atendimento um pouquinho mais assim... Dinâmico. Dinâmico, justamente para com o cidadão espumosense e regional, né? Porque afinal de contas o hospital ele atende a região toda. E também algumas situações relacionadas à estrutura da Câmara de Vereadores, tá? Haverá muitas mudanças este ano, tá? Na Câmara dos Vereadores. Sugiro até que a gente possa em um outro momento fazer uma reportagem ou então até uma matéria, porque assim, agora esse ano como presidente da Câmara, eu quero propor algumas situações um pouco diferentes para tentar aproximar mais a comunidade da Câmara, para a comunidade participar um pouco mais da Câmara de Vereadores, entender um pouquinho mais, desburocratizar um pouquinho a Câmara de Vereadores. Vocês que acompanham sabem que às vezes as sessões da Câmara elas se tornam chata, certo? E aquilo afasta a comunidade. Tá? Então a gente vai simplificar, vai tentar tirar o que puder, né, da questão burocrática e oferecer maior oportunidade ao vereador falar, ao vereador se manifestar, demonstrar suas opiniões. Tá? Algo assim que a gente já está elaborando, inclusive vai ser mudado até o regimento interno da Câmara para que isso aconteça. O grande expediente vai acontecer, que é o vereador propor uma pauta. Tá? O debate livre ao final das sessões vai acontecer, Sim. que é um debate livre espontâneo sobre qualquer assunto determinado que qualquer vereador proponha. Então, assim, esse ano, né, ele vai ter mais participação do vereador e menos burocracia na sessão da Câmara. Além de que outras coisas, por exemplo, a aquisição de um carro pela Câmara de Vereadores, a possibilidade de a gente alterar o local para o antigo fórum. Sim. A prefeitura recebeu a escritura agora, ou então o registro do imóvel, então a gente vai ver da possibilidade de fazer alteração do local da Câmara de Vereadores. Enfim, tem várias situações aí que é de interesse da comunidade que a gente pode passar para... Muito bem, agradecemos então ao presidente do Legislativo Espumosense, o Denner Fernando Duarte Senhor, trazendo interessantes conhecimentos sobre as emendas impositivas livres que foram destinadas aí a algumas entidades do município, né? E gerou aí, né, dúvidas, vamos falar dúvidas aí, né? Na população, a gente como procura sempre saber e antes procurar se embasar muito bem das coisas antes de trazer alguém aqui para questionar, né? A gente tem a nossa parte opinativa também, mas a gente não gera opinião sem saber também, né? Sem se ambientar ou sem se embasar, procurar, né, o jurídico aí, procurar sempre a letra da lei, muitas vezes, para a gente não colocar palavras ao vento e trazer informações infundadas. A gente sempre procura estudar o que é, a gente já sabia como funcionava, a gente já tinha conhecimento, né, que a legalidade foi transparente, tudo certinho. Só o nosso questionamento, mais uma vez frisando e trazendo aqui, né, reforçando, foi para saber o porquê, né, dessa, a gente chamou de discrepância aqui, da diferença, hein, termo mais popular, essa diferença muitas vezes entre entidades do mesmo segmento. Eu usei o exemplo dos piquetes, né? Entidades do mesmo segmento que tiveram uma diferença grande aí em valores. Enfim, a gente não questionou aqui saúde, que é necessário, entidades filantrópicas como CIMES, APAI, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que são essenciais também. Ecoterapia, aí o Conceplo também, Segurança Pública, a gente não questionou. E o pessoal, claro, fez aquele questionamento, mas na saúde e tal. Então o vereador trouxe aqui o porquê, né? E disse que a saúde recebe recorrentemente também verbas federais aí, né? E são aí como o hospital, como a saúde em si. Queremos agradecer mais uma vez o Dênio, obrigado pela participação. A gente volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a partir das 7 horas da manhã, programa Giro da Notícia. Fique na companhia agora do nosso colega Delmar Espíndola e o Show da Manhã. A todos uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Ofertas de final de semana, Mercados Cotriel, coxa e sobrecoxa.